Olá, amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo, e esse é o Futebol em Rede. É um programa de debate sobre futebol de segunda a sexta com um plus. Mais de 120 entrevistas para você acompanhar, assistir quando, onde quiser, e tudo de graça, Quartarolo. É verdade, como dizem por aí, né, Seródio? Tudo de grátis, é grátis. E quem está no momento plus da sua vida, na minha opinião, vamos discutir isso, é o Fernando Diniz. Eu nunca critiquei, Seródio, eu nunca critiquei Fernando Diniz. Será que ele já pode estar aí no topo, o melhor técnico brasileiro dentro do Brasil? Vamos colocar assim, o melhor do Brasil, Seródio? É coisa para a gente discutir. A graça de Fernando Diniz. Se você, por favor, não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe o programa com os amigos e dá positivo, Quartarolo. Dá like, Muito. like, 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 Quartarolo. like, 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 like. Like é assim, se você concorda, mas se você quiser fazer assim, também faz, não tem problema. A gente leva na boa. Isso aqui é um programa de amigos, né? Seró? E outra, né? Se inscreva. Se você ainda não está inscrito, por favor, vá lá, se inscreva, ajude os velhinhos aqui. Se você já for inscrito, a gente agradece eternamente e espalhe o programa por aí como você tem feito. A gente só tem a agradecer e a cada um dia, 2 dias, o Seródio dá um retorno para aqueles comentários importantes. Vai chegar um momento que a gente vai fazer tudo isso ao vivo, mas ainda não está dando. Mas se você nos ajudar, chegaremos lá, né, Seródio? Estamos chegando. Vamos que nem o Fernando Estamos. Diniz. Nós estamos no cargo como interinos, mas de repente a gente assume de vez a bagaça. Não tem A gente problema fica. nenhum. Não tem Se problema nenhum. cuida, Rede Globo. Quartarolo, é o seguinte: o momento do Fernando Diniz é espetacular. Ele nunca Espetacular. ganhou nada, a não ser com o Audax, agora já é campeão carioca com o Fluminense. Chegou numa final de Libertadores da América. E é o técnico da seleção brasileira, interino ou não, depende, é lógico, do, como chama, o Odorico Paraguaçu, que é o presidente da CBF. O Mas Edinaldo Rodrigues. que momento do Fernando Diniz? E aí cabe a discussão. Com tantos estrangeiros no Brasil, o Fernando Diniz é ou não é o melhor técnico brasileiro? Rapaz, já que você me perguntou, eu acho que o Dorival Júnior também está no mesmo patamar, até um estilo diferente, mas também faz o time jogar maravilhosamente bem, inclusive com nomes que não são tão importantes. É um técnico agregador que já ganhou com um time forte, como o Flamengo, né? Libertadores e Copa do Brasil, e 2 vezes a Copa do Brasil, agora pelo São Paulo, ganhou a primeira vez pelo São Três Paulo, né? vezes. Ganhou 3 vezes, ganhou com o Santos também. É. Uma outra, ou seja, eu gosto desse tipo de trabalho, do técnico que se adapta ao que tem, principalmente num país onde, embora hoje muito dinheiro gire no futebol, mas não dá para comparar, por exemplo, com um Liverpool, um Manchester City, um Barcelona, um Real Madrid, que o técnico chega lá e fala assim: não, eu quero o Seródio. Mas ele custa US$ 1 bilhão. Mas eu quero. Aí você vai, ele ganha tudo e fala assim: veja como eu sou bom. Eu quero ver trabalhar com o que tem, que é o que o Dorival tem feito e o próprio Fernando Diniz tem feito. Então eu acho muito legal. E até o próprio Abel Ferreira também tem feito no Palmeiras, a gente tem que reconhecer. Agora, como técnico brasileiro, eu ouvi vários treinadores estrangeiros que enfrentaram o Fernando Diniz dizendo: eu nunca enfrentei um time como o do Fernando Diniz, pela movimentação. Você pode gostar, pode não gostar. Eu já critiquei demais, mas eu levo em consideração, Seródio, eu não sei se você concorda, ele está me conquistando, porque, na verdade, eu acho que ele evoluiu. Defensivamente, ele melhorou o posicionamento. Aquela saída de bola que me dava calafrios já não acontece tanto. Tanto é que o goleiro dele hoje, o Fábio, não é um exímio jogador com os pés. Então, isso ele já mudou. Ao contrário do Sampaoli, que quer todo goleiro sendo meia, né? Ele não. Ele já mudou esse aspecto e está jogando com o que tem. E do meio-campo para frente, a movimentação do Fluminense é impressionante. E não é porque ganhou a classificação, eliminou o bom time do Internacional com o Cudê. O primeiro jogo do Maracanã foi um jogo maravilhoso, 2-2, e ontem, novamente, foi um grande jogo no Beira-Rio, a virada em cima da hora, mas o Fluminense sabia o que estava fazendo em campo. Então, foi muito legal essa evolução do Fernando Diniz. Tomara que continue. E como o diria o grande Tite, que agora está para mudar de opinião e assumir um time antes do 2024, eu também posso mudar de opinião. Né? Eu tinha muitas restrições ao Fernando Diniz. Hoje já não as tenho tanto, viu, Seródio? Olha, Quartarolo, eu costumo usar um critério. É tudo próprio, é meu, não é para dividir com os outros. Para mim, o cara merece destaque pelo aquilo que conquista no futebol.
Poxa, mas o Zico não ganhou a Copa do Mundo e você acha o Zico um ídolo? Essa é uma exceção. Mas, na maioria das vezes, os grandes conseguem conquistar grandes feitos, né, no futebol. E títulos são importantes. Como Sim. treinador, se você parar para pensar, o Diniz está apenas começando. Até outro dia, ele era um técnico, digamos assim, revolucionário que surgiu no futebol e que teve algumas oportunidades. A oportunidade que ele mais chegou a chamar atenção foi no São Paulo, em que ele liderou uma parte da competição, mandou o Tietê catar coquinho e aí o São Paulo, bum, caiu. Ele melhorou. Ele foi para o Fluminense, e no Fluminense ele tem um bom elenco, jogadores No Vasco habilidosos. não foi bem, né, Seródio? No Santos não foi bem. Não foi bem no Santos, ele não foi bem em um monte de lugar, mas eu estou falando, o que mais se aproximou do momento que ele vive foi o São Paulo e agora no Fluminense. No Fluminense ele conseguiu. Só que a gente brinca, e é sempre quem assiste a gente escuta, aquela brincadeira que eu faço. O dinizismo nada mais é do que escravo de Jó, jogava o Jogavam caxangá, caxangá, tira, tira, pô. põe. Isso Deixa ele também evoluiu. é, Ele já não é mais aquele negócio pré-histórico de ficar jogando bola um para o outro, correndo risco dentro da área. Já existem alternativas. Que o Fernando Diniz evoluiu, eu até acho legal. Mas se você comparar conquista com evolução, eu ainda acho que o Fernando Diniz tem que provar alguma coisa. O Dorival, que você citou, é um cara que está num patamar, como diria Bruno Henrique, maior do que o Fernando Diniz. Ou não concorda? Não, concordo. Eu acho que o Dorival, O pelas Tite conquistas, está realmente. maior do que o Fernando Diniz. Sim, sim, sim. Embora O não esteja Mano nem trabalhando Menezes no está momento. maior que o Fernando Diniz. Sim, concordo com você, mas no momento, até porque ele está trabalhando, ele está fora, o Mano está chegando agora, se bem que o Mano é que montou esse time do Internacional, que depois melhorou até com o Cudê em algumas situações, mas o Cudê só recebeu o Ah, Rochete ele só de pôs o goleiro. Cudê lá. É, só. E ele e o Rochete. Agora, o Valência já estava, que aliás, vai perder gol assim lá no Equador, hein, cara? No Meu Deus Equador. do céu. O que também não merece esse racismo da internet contra ele, porque o Ah, isso jogador é perde gol. idiotice, É, isso é idiotice. claro. Ou seja, O tem idiota Ener aqui, tem outro. Valência é o melhor jogador do futebol equatoriano dos últimos anos. Vídeo que ele E o fez na melhor, Copa do Mundo. e o melhor do Internacional. Vídeo que ele fez na Copa do Mundo. Só que Sim. é o melhor equatoriano. É como o Santista apaixonado fala que o Soteldo é o melhor jogador da Venezuela em todos os tempos. Mas ele também. Grande coisa, né? Grande coisa. Se você, aquilo que eu falo, se você for o melhor lutador do sumô no Japão, de sumô no Japão, você é gigante, porque lá todo mundo pratica sumô, é um país do sumô. Se o cara for o melhor sumosista, se é que existe essa expressão no Brasil, ele é sozinho, né? Não tem mais ninguém. É o Litmanen, né? Que o Flávio Prado falava, é o melhor jogador da Finlândia. Eu falei, grande coisa, não tem jogador lá, ele é o único. Então eu entendi a sua observação e é procedente e eu concordo. Agora, a verdade é a seguinte: o Diniz precisa ganhar um título, ele vive um momento, Seródio, que eu me lembrei hoje muito do Tite. E você conviveu com a gente, e a gente sempre fala aquela frase. Tem gente que não acredita, mas é verdade. Eu sou santista, o Fábio Seródio é São Paulino, é flamenguista, mas a gente, em muitos momentos, se não na maioria dos momentos, torce também pelos amigos e por aqueles que Principalmente. ajudam o futebol. O Tite estava no Corinthians, e eu dizia a ele quando ele estava disputando a Libertadores, depois foi campeão mundial. Tite, você precisa de um título dessa importância, dessa grandeza. Porque ele fazia grandes trabalhos e faltava o título. Você tem razão. Então, talvez tenha chegado a hora do Fernando Diniz. Contra qualquer adversário na final de Libertadores, eu acho que ele pode até ganhar. Mas se não ganhar, a campanha é maravilhosa. Já está fazendo um trabalho muito legal e tomara que a seleção brasileira também comece a fazer alguma coisa excepcional com ele. Há muitas críticas às convocações, mas isso vai ser natural. Qualquer um que for lá convocar vai sofrer isso. Então, eu acho que ele está num caminho, você disse bem. Embora ele já esteja na estrada há um bom tempo, na verdade, o começo mesmo, o start está sendo agora. Tomara que ele aproveite, mas realmente a gente tem que considerar que ele evoluiu, tem aproveitado bem as chances, e o time do Fluminense é muito agradável de ver jogar. Ontem, por exemplo, a bola ficou com o Fluminense. Eu não gosto muito desse negócio, sou campeão de posse de bola. Você citou aí, Como mas diria ele sempre Fernando faz a mesma Sampaio, isso coisa. não significa nada.
Nada, se não ganhasse, estava perdido do mesmo jeito. O Guardiola, por exemplo, era o homem do tic-tac, né? No Manchester City, nem sempre. Ou seja, o cara está evoluindo, o cara está jogando com quem ele tem, buscando alternativas. Eu acho que é um bom caminho e é legal para o futebol. Isso é legal porque é uma cara nova chegando numa decisão e eu acho que o futebol brasileiro está precisando disso também, né, Cerotti? Não, eu até acho agradável, em alguns momentos, o que faz o Fernando Diniz no Fluminense. Acho que ele está evoluindo. Acho que esse negócio de dinizismo é uma faca, como diria Vicente Mateus, é uma faca de dois legumes, porque se ganha é o dinizismo e se perde é o dinizismo. Não E é não é lá só uma isso, né? grande vantagem. Quando você fala do Dorival ou do treinador que faz bons trabalhos com aquilo que tem nas mãos, eu também acho legal. Ah, o Fernando Diniz está fazendo com o que tem na mão, sim, mas ele colocou uma etiqueta toda própria, que é o dinizismo. É o escravos de Jó, jogava o Caxangá, e é assim. Tomara que evolua. O único problema, Quartarolo, na minha opinião, que coloca o Fernando Diniz na parede é justamente a necessidade de vencer. Que ele fez um excelente trabalho essa temporada no Fluminense é inegável. Campeão carioca, finalista de Libertadores da América. Inegável. Mas aí que tá. Ele subiu um degrau antes da hora. Já está na seleção brasileira. Se não ganha, fica com a fama de perdedor. É o Tele Santana. Ah, não ganhava nada. Aí ganhou um monte no São Paulo, acabou com a fama de não ganhar nada. O Tite era o empatite. Aí começou a ganhar, nem lembram mais que ele era o empatite. E o Fernando Diniz precisa da chancela. É isso Título. aí. Título. Sim. Sem título, o Fernando Diniz continuará sendo, na minha humilde opinião, uma novidade corriqueira. Porque o Guardiola, com o tic-tac e com tudo isso que você cita, só conseguiu destaque para o tic-tac por causa do título. Sem título, o tic-tac continuaria sendo um relógio mal ajustado. Ah, boa, boa. A verdade é, você tem razão nisso tudo, mas é isso que eu falo, né? Ninguém vai esquecer a boa campanha que o Fluminense fez, o bom futebol que o Fluminense tem jogado na maioria das vezes, às vezes os erros também que o Fluminense anda cometendo, mas a verdade é que ele conseguiu realmente juntar e vai renovar com o Fluminense com qualquer resultado, tem dado lucro ao Fluminense, lançado jogadores importantes, se aproveitando bem de uma safra de xerém que sempre tem e o Fluminense joga fora, né? Essa que é a grande verdade, a gente não entende também o Fluminense, tudo que aparece joga fora, depois os caras voltam aí ganhando os tubos e às vezes para o próprio Fluminense, que é uma caso do Marcelo, que tem jogado bem, realmente tem dado um desequilíbrio para o jogo a favor do Fluminense. Então eu acho que só aplaudir nesse momento, tomara que ele continue num bom caminho, tomara que continue fazendo grandes jogos para nós que fazemos futebol e gostamos do futebol bem jogado, é muito legal. E é assim, é crescimento todo dia e você tem razão, eu também concordo tem que ganhar títulos para realmente coroar todo esse trabalho, para ter currículo, porque senão vai ser sempre assim, né? Ah, é um técnico que faz bom trabalho. O Exótico. Cuca também. O Cuca também tem esse problema, lembra? Quando ele ainda era treinador. Ah, ele fazia grandes trabalhos, fez do Goiás, fez do São Paulo, mas não ganhava, fez do Botafogo, mas não ganhava, né? Então, a hora que ele passou a ganhar, ele foi campeão da América, foi campeão disso, campeão daquilo, aí realmente a situação virou. Se não fosse o problema, inclusive, que ele teve então, há tanto tempo na Suíça, que aflorou no Corinthians e o derrubou, e o tirou, inclusive, do mercado, me parece, ele seria um dos técnicos cotados até para a seleção brasileira, pelo que ele fez na última década. Mas, daí tudo bem, trombou nesse assunto aí. Mas era um técnico também da mesma situação. Ah, o Cuca é bom, ele monta time, ele faz o time jogar. Ah, mas não ganha, não ganha. Isso no futebol acaba pesando em algum momento, né? E o Cuca teve a etiqueta do Cuca Bom, que era aquela É. jogada do Marcos Rocha, de jogar a 2016, foi bola na campeão área. brasileiro. Sim, mas ficou a marca, o Cuca Bom. E aí eu vou dar um recado. Conheço o Fernando Diniz pessoalmente, várias vezes estive com ele como Sim. jogador e depois como treinador. A última vez foi no falecimento da minha avó. Ele estava no hospital quando minha avó faleceu, aqui no hospital São Cristóvão na Moca. Então conheço bem a figura. E se eu pudesse hoje falar com o Fernando Diniz, que hoje ele é um astro, é diferente, eu não cruzo com ele na rua com facilidade. Eu diria, Fernando,
presta atenção. O cardápio do restaurante tem que ter sempre novidade. Porque senão, o que vai acontecer? Vai ser um restaurante de um prato só. Esse dinizismo, escravos de Jó, precisa ter escravo, dinizismo 2, dinizismo 3, com novidade sempre, porque senão o cardápio fica defasado. E aí tem uma outra coisa que eu queria falar com você. Você sabe que o Dorico Paraguaçu adora etiqueta. Hein? Tanto é que ele namora Carlo Ancelotti com seu charuto enorme para a seleção brasileira. Sim. Se o Fernando Diniz conquista, se o Fernando Diniz aparece, se o Fernando Diniz consegue resultados, como ficaria o Dorico Paraguaçu? Seria Dona Flor e seus 2 maridos? Seus 2 quase maridos, né? Porque o outro nem sabe que será, né? Eu continuo achando que é uma grande mentira do futebol essa contratação do Ancelotti. Para mim, ele não vem. Mas ele está trabalhando em cima disso, pá. Gerou manchete, tem muita gente que fala que já está tudo acertado, menos o Carlos Ancelotti. Pode vir. Se vier, eu vou aplaudir e dizer, olha, gente, eu nunca acreditei, chegou, peço desculpas, mas eu não acreditava. Para mim, é uma grande mentira do futebol internacional. E eu acho que o Fernando Diniz vai ficar mesmo. Vai acabar ficando, e se conquistar título, daí entra naquilo que você falou. O Edinaldo Rodrigues vai ficar feliz da vida, contratou um técnico campeão. Eu enxerguei antes, olha lá, contratou o Dona Fernando Flor e Diniz. seus 2 maridos. Mas aí que tá, mas o Vadinho tinha morrido, né? Ele só aparecia de vez em quando. Mas aí, no caso do Ancelotti, se ele não vier, vai ser um fantasma. Vai ser um fantasma, mas esse não transa mais. Agora, o negócio é o seguinte, né? O problema é que não é um problema, na verdade é uma grande solução, porque, na verdade, para se classificar, não precisa nem de técnico, né? Vamos se classificar 6 e o 7º vai com repescagem contra qualquer time da Oceania, da América Central, da CONCACAF, ou seja, vai classificar também. Então, se o Brasil não se classificar para essa Copa, tem que fechar a CBF, né? Tem que fechar o futebol brasileiro. Então, ele sabe disso, que com qualquer técnico classifica. Classificar, vai. A FIFA arruma um jogo no Brasil no meio da Copa. Fica sossegado. Dá um jeito. Fica sossegado. Ou então, eu só não sei não se o Fernando Diniz... que na última eliminatória não tivemos o jogo Brasil-Argentina no Brasil, que foi suspenso pela Anvisa e nunca mais se realizou. Por quê? Porque não precisava, os dois já estavam classificados. Então, isso a FIFA é assim. Eu só não sei. Hoje, o Fernando Diniz não tem estofo para comandar a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Por isso, eu acho que ele precisa conquistar. Sempre a primeira vez, né? Sim, mas ele precisa conquistar. Ele precisa da Libertadores mais do que nunca. Ele precisa de mais títulos até ter estofo para suportar uma seleção brasileira numa Copa do Mundo. Bom, essa é a minha opinião. Respeito a sua, Quartarolo. E se você quer dar a sua opinião, vai aí no descritivo do programa e escreve que a gente cita você aqui no próximo programa. Pode ter certeza disso. Dá um beijo em todo mundo aí, Quartarolo. Um beijo para todos vocês que nos acompanham. Um beijo, Fernando Diniz. Está me conquistando o seu jeito de jogar, hein? Olha lá. Não vai me decepcionar, hein, Fernando Diniz? Ele é um grande treinador nesse momento, juntamente com o Dorival Júnior. Quando eu estava no Santos, você chegava xingando ele. Sim, verdade. Eu, inclusive, não falava nem o nome dele, porque eu achava que ele estava atrapalhando o time e atrapalhou. E foi muito mal no meu Santos mesmo. Mas o time também era muito ruim, né? Tanto é que está aí numa situação terrível. Mas realmente ele foi mal. Foi mal no Santos, no Vasco da Gama. Acho que no Atlético Paranaense também não teve uma. Também teve lá. Mas, incrivelmente, os jogadores dizem que ele é ótimo, né? Que ele é um excelente treinador. De qualquer maneira, tomara que seja mesmo. E tem feito um grande trabalho, a gente só resta aplaudir, porque não adianta ficar achando que a opinião da gente vale para sempre se o cara evoluiu. Se o cara evoluiu, eu aplaudo. E, independente de ganhar ou não Libertadores, eu acho que a campanha dele é maravilhosa e que o jogo da final da Libertadores vai ser muito bom por causa também da maneira de jogar do Fluminense. Um abraço, gente. Amanhã tem mais. Amanhã é o último dia da semana. Vamos voltar aqui com mais um tema. E quem está nos vendo tem que fazer o quê, Seródio? Se inscreva. Não esqueça, por favor, se inscreva, compartilhe o programa, dê like. Um beijo, Quartarolo. Até amanhã. Tchau. Tchau.